Jesus vem mais uma vez falar sobre o mandamento. Esses dias, essa semana toda, a gente ouvindo falar sobre o mandamento que o Senhor deixou, o amor que o Senhor quer que aconteça no meio de nós, de nós nos amarmos, de nós buscarmos amá-lo cada dia mais. Mas antes de nos aprofundar um pouco mais no Evangelho, a gente vê a primeira leitura de hoje. Paulo e Barnabé, eles estavam em missão. E ali, os dois tinham sido apedrejados. Provavelmente, Paulo ali ainda estava com as cicatrizes, estava cicatrizando as pedradas que levou, mas em nenhum momento desistiu da missão. Ele foi a fundo e ainda chegou nas cidades, o quê? Fazendo com que as pessoas pudessem dar continuidade. Ele falou, vamos levar adiante, vamos incentivando as pessoas a buscarem, anunciar aquilo que Jesus tinha deixado como missão para eles. Porque se vocês prestarem atenção durante todo esse tempo pascal, a gente está lendo sempre Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, e na segunda leitura, o Apocalipse. Jesus, ele, depois que morreu, ressuscitou, ele subiu, mas deixou seus discípulos aqui nessa missão. É a missão de dar continuidade anunciando, mostrando às pessoas para que o Filho de Deus veio. Aí a gente adentra ao Evangelho de hoje, que é justamente amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus já nos chamando a atenção, porque os discípulos estavam fazendo aquilo que Jesus deixou como mandamento. Este foi o mandamento que Jesus deixou, que nós devemos amar-nos uns aos outros, assim como Ele amou. Aí a gente vive uma realidade onde a gente praticamente não ama nem a nós mesmos. Eu digo isso porque insisto mais uma vez em dizer que a gente às vezes não cuida bem do nosso corpo. Como é que a gente diz que a gente se ama, que ama a Deus, se a gente não tem cuidado conosco mesmo? Tem pessoas que estão aí há anos sem ir no médico, fazer uma consulta. Aí diz assim, quando a gente vai consultar é só para receber má notícia, dizer que a gente está doente. Mas se você não se precaveu, quando foi possível. Então, é uma realidade que nós estamos vivendo, em que nós praticamente não estamos nos amando. E como é que nós vamos amar como Jesus amou? Porque o amor de Jesus, ele foi aquele amor que se doou pelo próximo, se doou pelos seus discípulos e por todos nós. Este é o amor de Jesus. Será que nós damos contas de amar o nosso irmão como Jesus nos amou? De doar nossa vida? De fazer algo para provar este amor? Nós ainda estamos longe, mas não tão longe. Porque na segunda leitura de hoje, já nos anuncia a cidade nova, a nova Jerusalém. Já nos anuncia o céu. Esse céu que está tão próximo de nós, e ao mesmo tempo tão longe, dependendo das nossas circunstâncias enquanto cristãos. Está tão perto de nós, porque Jesus morreu. Jesus passou por tudo aquilo para que nós pudéssemos ver o novo céu e a nova terra. Essa nova Jerusalém, que aqui nos fala no livro do Apocalipse. Às vezes a gente tem medo de, eu não vou ler o livro do Apocalipse, porque é coisas que vão acontecer, e isso e aquilo, é dragão, é demônio. Já nos mostrando aqui o que vai acontecer, o que é o nosso destino, se nós buscarmos seguir o mandamento do Senhor. Amar-nos uns aos outros assim como Ele nos amou. É o que nós vamos receber como herança. A nova Jerusalém, o céu. Nós queremos estar no céu. O nosso passo que nós damos aqui na terra é justamente almejando adentrar um dia a esta eternidade. Nós caminhamos tentando ali fazer ao máximo de nós para que nós possamos adentrar. Mas para que isso aconteça, nós temos que melhorar muito. Eu digo isso para mim também.
eu preciso melhorar muito, eu preciso mudar muita coisa ainda dentro de mim, do meu coração, se eu quero realmente fazer parte. Na primeira leitura de hoje, São Paulo ainda nos relata que eles enviavam presbíteros a todas as cidades. E hoje nós vemos que em todas as cidades, graças a Deus, tem presbíteros, padres. É uma continuidade daquilo que lá no início da igreja eles faziam. É chamado sacerdote, mas quando a gente vai se ordenar, é a ordenação presbiteral, porque todos os padres fazem parte de um presbitério, de uma diocese. E nós fazemos parte desse presbitério da diocese de Bragança. Por isso nós somos presbíteros. E aqui já anunciava o envio desses presbíteros. Mas não só dos presbíteros, mas de todos aqueles que buscavam, que ali tinham algo dentro de si que queria anunciar, que o Espírito Santo escolhia naquele momento. Não era só os presbíteros, como assim Paulo, no caso Barnabé, não era um presbítero, mas era apóstolos do Senhor. Não tinham essa denominação, mas eram apóstolos do Senhor. Poderia até ser, porque se tornaram, no caso os bispos, são os sucessores dos apóstolos. Eram mais do que os presbíteros. A gente vê o que a igreja continua há mais de 2000 anos, a dar continuidade com a missão que o Senhor deixou. Não é algo inventado, mas é algo que está aqui. Nós podemos ler, nós podemos entender e compreender o que o Senhor quer de cada um de nós. E voltando ao Evangelho de hoje, o Senhor nos chama a atenção, verdadeiramente a doar nossa vida. A doar nossa vida pelo nosso próximo. A sofrer se for necessário. Mas quem de nós estamos dispostos a sofrer pelo próximo? Que os discípulos naquela época, eles estavam dispostos. E tem muitos irmãos nossos que estão dispostos a sofrer para que o outro possa ser feliz, para que o outro herde o reino dos céus. E nós deveríamos pensar dessa forma. Ah, padre, mas sofrimento não é comigo. Eu não gosto de sofrer. Eu não gosto de... Se eu corto um cantinho da unha aqui e sofro uma dorzinha, já é demais. A gente pensa muitas das vezes assim. É o nosso egoísmo, que faz tanto parte de nós, parece que já está entranhado ali, que a gente não consegue se libertar. Mas nós precisamos nos libertar deste egoísmo e nos juntarmos. Porque a comunidade, ela deve permanecer unida. A comunidade, ela deve prevalecer segundo o que o Senhor nos ensina. E é segundo esse mandamento aqui. E nós devemos amar como Ele nos amou. É um mandamento maior que o Senhor nos deixou. E ainda vamos ver durante esse período pascal, que ainda não terminou, ainda temos 2 domingos, para ver o que o Senhor ainda tem para nos revelar durante esses domingos. Mas hoje aqui a gente deve meditar mais essa palavra. E o Senhor ainda nos chama aqui: filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. É o Senhor que nos chama de filhos. É o Senhor que nos chama a viver. Porque aqui, se a gente prestar atenção, se vocês prestarem atenção, este Evangelho é seguindo ainda lá a Santa Ceia, O dia que Jesus lava os pés dos discípulos e ali acontece a ceia do Senhor. E aqui Judas, que comeu do pão que o Senhor deu, do seu corpo, que o Senhor o amou ali verdadeiramente, o escolheu para ser um dos seus seguidores, um dos seus apóstolos, fez tudo aquilo com o Senhor. Aquela forma de agir traindo o Senhor, mesmo comungando do pão, mesmo estando participando ali da mesa da Eucaristia com Cristo, ele foi capaz de fazer isso. Mas o Senhor nos
traz essa promessa, né? Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Por quê? Era necessário, como fala as Escrituras, que aquilo acontecesse. Que tivesse ali alguém que entregasse Jesus, que ele passasse por todo aquele sofrimento, pela cruz e ressuscitasse. Era necessário. Era necessário que acontecesse também para que nós pudéssemos compreender o tamanho do amor de Deus por cada um de nós. Nós temos buscado compreender este amor de Deus por nós, nas nossas atitudes, nas nossas ações, na nossa vida diária, na nossa família. Será que nós temos realmente buscado esse amor? Vivenciar na nossa comunidade? Que às vezes a gente diz assim, amar quem está perto é muito fácil. Eu amo minha mãe, eu amo meu pai, eu amo meu irmão. Mas e o nosso vizinho, as pessoas que fazem parte do nosso grupo pastoral, movimento, da nossa comunidade? Como é o nosso amor por essas pessoas? É uma coisa que a gente tem que ir aprendendo. Não é que a gente já nasce sabendo, mas aprendemos porque nossos pais nos ensinam, a gente tem uma aptidão para ler a palavra de Deus e compreender um pouquinho mais, e de fazer as nossas orações, porque o Senhor fala conosco através da nossa oração. A nossa oração que nos conduz, que nos leva a essa intimidade, a Eucaristia que nós recebemos, também que nos leva a uma intimidade mais perfeita ainda com o Senhor, aos meios que o Senhor encontra para nos atingir, para chegar até nós. É o valor que nós devemos dar a este amor do Senhor, é amando o nosso próximo, é amando a nós mesmos. Busquemos nos amar e amar o nosso irmão. Busquemos força no Espírito Santo, por intercessão da Virgem Maria, para que possa nos conduzir neste formato de amor que o Senhor quer tanto de nós. Um amor ágape, né? Um amor verdadeiro, um amor não só de filia, né? De filho, mas um amor ágape, aquele verdadeiro onde o Senhor está ali se doando, porque este é o amor que consiste, né? De se doar, de se dar a Deus e se dar ao próximo. É um amor de doação que o Senhor quer de cada um de nós. Que nós possamos verdadeiramente clamar ao Senhor cada dia de nossas vidas, que Ele nos envie essa força, esse desejo de buscá-lo, de estar na sua presença, de ser santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.